Olá, este é o videocast Conselhos de Valor. Eu sou a Maria Tereza Gomes, sou jornalista. Esse é um projeto em parceria da Jabuticaba Conteúdo com o IBGC para discutir o papel dos conselhos na agenda de sustentabilidade das empresas. Eu estou aqui com a Valéria Café, que é diretora-geral do IBGC, vai estar comigo neste projeto ao longo de 5 episódios. Valéria, tudo bem? Oi, Maria Tereza, tudo bem? Um prazer estar aqui nesse projeto maravilhoso em que a gente vai poder conversar bastante sobre o tema. Conta pra gente rapidamente o que é o IBGC. O IBGC, ele é o think tank de governança corporativa no Brasil. O IBGC trouxe o conceito de governança corporativa para o país 30 anos atrás. Esse ano, inclusive, a gente faz 30 anos e a gente agrega valor de 3 formas. A gente agrega valor desenvolvendo conteúdo. Com esse conteúdo, a gente faz uma série de cursos para que os agentes de governança tenham um aprendizado continuado. E a gente também faz um trabalho muito forte para garantir a governança corporativa do país, ajudando as organizações e o país em regulações. Muito bom. E o nosso convidado aqui, Valéria, é o Fábio Alperovitch, que é investidor, ambientalista, ativista, é fundador da Fama Recapital. Isso. É assim que fala? Obrigada, Fábio, por aceitar o nosso convite de participar dessa conversa. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Você é empreendedor social? Poderia dizer isso? Não. Eu acho que também, porque além de ter fundado a Fama em 93, eu já fundei 4 ONGs também. Estou bastante próximo desse mundo da sustentabilidade, terceiro setor, e acho que a empresa, desde a concepção, ela carrega um propósito muito grande também. Talvez um conceito não estricto sensu, mas sim. Mas sim. Você está no conselho do WWF, do Instituto Ethos, do Pacto pela Equidade Racial. Qual que você acha que é o seu papel nesses conselhos, Fábio? É muito boa pergunta, porque eu participei do conselho de administração de várias empresas de capital aberto, de algumas empresas de capital fechado. Hoje eu estou no conselho de 7 instituições do terceiro setor. Optei por sair dos conselhos das empresas em geral e estou me dedicando só ao terceiro setor. Ao longo desse tempo, onde eu convivi tanto com o setor produtivo quanto com o terceiro setor, eu identifiquei que existe uma lacuna, uma distância muito grande. E eu acho que o meu papel é construção de pontes. No sentido de... Pontes não no sentido de relacionamento. Pontes mais no sentido de... Eu acho que o terceiro setor, ele precisa inclusive de governança e entender melhor como o mundo funciona e como o capital eventualmente pode ser utilizado para resolver problemas e não para criar problemas como no mundo atual. Então, eu acho que esse é o meu papel, trazer um pouco dessas reflexões, entendendo como que o capital pode ser redirecionado, e é por isso que chama Fama Recapital, porque é ressignificar o mercado de capitais. Acho que esse é um pouco do meu papel. Valéria, interessante que o Fábio tem uma expertise aí em governança do terceiro setor. O IBGC também ajuda essas organizações a estruturar sua governança? Quando a gente desenvolve projetos voltados à governança, a gente sempre parte de um princípio de que a governança, a gente sempre fala que são 5 princípios e tem alguns valores que devem ser seguidos nas organizações. E a gente tem o código das melhores práticas de governança corporativa e o código atende a todos os tamanhos de empresa, porque quando você olha especificamente cada uma dos setores, cada setor tem uma especificidade. Então, sim, a gente tem publicações para o terceiro setor, publicações para o segundo setor e publicações para o primeiro setor. Mas, efetivamente, o que a gente percebe é que se todo mundo pensar de uma forma estruturada, como diz o código, todas as organizações conseguem endereçar a sua própria governança, que é uma jornada, né? Ô, Fábio, qual que você diria que é a grande diferença entre governança numa empresa de capital aberto, numa empresa de capital privado e uma governança numa organização sem fins lucrativos? Nenhuma. Eu acho que governança nada mais é do que um conjunto de princípios e práticas para melhor tomada de decisão. Não importa o tamanho da companhia, o setor ou, enfim, se tem fins lucrativos ou não. A governança permeia todos eles, e eu acho que tudo bem, pode ter especificidades ali que funcionam de um jeito ou de outro, mas não deveria ter nenhuma diferença em essência. É isso mesmo. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Como é que você vê essa ponte entre primeiro, segundo e terceiro setor? Se isso é viável
E se você tem exemplos de como isso acontece hoje no Brasil? Eu acho que a gente vive num mundo que, infelizmente, ele é menos colaborativo do que deveria. E isso está se agravando, né? E, enfim, polarização, redes sociais, etc, etc. A gente tem vivido de uma forma mais desagregada do que agregada. Então, pensando no princípio de multi-stakeholder, que é exatamente o que eu acredito, o primeiro, segundo e terceiro setor, eles estariam inclusos numa visão mais sistêmica, porque eles todos são stakeholders intrínsecos do mesmo lugar. Então, a gente precisa sempre pensar de forma integrada e não isolada. Eu acho que esse é o grande papel dos conselheiros, não importa onde eles estejam, né? Olhar para os stakeholders como um todo e ter uma visão sistêmica e integrada entre todos. Mas isso que você está falando é quase o mundo ideal, né? Em que fase nós estamos disso aí? Não, acho que esse é um mundo, quando você fala mundo ideal... Como a gente gostaria que fosse. Pelo menos a maneira que eu ouvi sua pergunta é como se fosse um mundo utópico, né? Como se fosse... eu gostaria que não houvesse fome no mundo, eu gostaria que não existisse desigualdade. Claro que todo mundo gostaria disso, mas talvez seja difícil de atingir. Eu acho que esse é um mundo, se a gente for do ponto de vista pragmático, se as pessoas entenderem governança como devem entender, eu acho que esse é um mundo possível para hoje. Então, acho que não é um mundo ideal. Acho que, enfim, a gente precisa discutir, ter um debate mais qualificado sobre questões de governança, como que se desenvolve governança em todas as esferas públicas e privadas, e no terceiro setor também. E eu acho que isso é para hoje. Sendo isso para hoje, né? Vou entrar um pouco no... Como é que a questão da sustentabilidade foi evoluindo com o tempo, né? Que é algo que a gente começou a conversar. Em 2020, a gente estava falando antes de começar, né? Você tinha o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. E no mundo pós-pandemia, começou a reforçar, porque a sigla ESG já existia, começou sendo reforçada essa sigla ESG, que foi crescente até 2024, quando de repente começou a haver um movimento de 2023 para 2024, de que sigla ESG é uma coisa, sustentabilidade é outra, e hoje você nem ouve mais tanto essa palavra, essa sigla ESG, em que as pessoas efetivamente falam de sustentabilidade. E eu acho que este mundo, independentemente do que você chama de ESG ou sustentabilidade, é um mundo efetivamente que as empresas trabalham segundo e terceiro setor, né? Talvez o primeiro em alguns momentos quando a gente fala em regulação. Tendo dito isso, conta pra gente como você vê essa evolução das questões ESG, sustentabilidade dentro das organizações e se efetivamente elas se tornaram estratégicas. Depois a gente fala de 2025, tá? Tá bom. Eu tenho uma leitura um pouco diferente da sua. Isso não quer dizer que eu esteja certo e você errado. Eu acho que são questões complexas que, enfim, podem ter interpretações diversas e tá tudo bem. Mas talvez você me alongue um pouquinho na resposta. Quando o termo ESG foi cunhado, isso não significa que essas práticas foram inventadas naquele momento. O termo foi cunhado para dar um nome para práticas que elas existiam, mas elas estavam desarranjadas. No mercado financeiro, por exemplo, chamava investimentos responsáveis. No mundo corporativo, chamava responsabilidade corporativa e assim sucessivamente. Quando o termo foi cunhado, tem um lado muito positivo do termo, assim, poxa, são 3 letrinhas, dá para falar em qualquer língua, é fácil justificar, é fácil explicar, ESG, ambiental, social, governança, enfim, então tem uma boa contribuição na popularização do conceito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um efeito colateral extremamente negativo, na minha opinião, que é o enfraquecimento das práticas, né, o reducionismo e, principalmente, o apartamento. O que eu quero dizer com isso muitas instituições financeiras e corporativas começam a entender o seguinte: olha, eu tenho aqui o meu core business e tenho o ESG como se o ESG fosse um puxadinho. Ao invés de integrar os conceitos, eles desintegram. E ao desintegrar, eu acho que a prática ela fica completamente manca. Que esse desfavor pelo reducionismo aconteceu a partir dessas 3 letrinhas. Junto com tudo isso, houve um outro efeito que é nefasto, que é da ideologização dos conceitos ESG.
É um absurdo achar que direitos humanos ou meio ambiente tem lado. Não tem. Eu acho que no mundo democrático, tanto a direita quanto a esquerda poderiam estar debatendo quais as soluções para os problemas que a gente tem, por exemplo, a crise climática. Há abordagens diferentes e tudo bem, num ambiente democrático, debate-se e chega-se à melhor conclusão. Mas não é o que está acontecendo agora. Um lado se apropria dos assuntos e o outro lado, enfim, é refratário. Refratário combate aos assuntos. O que enfim, total contrassenso. Então, acho que esse enfraquecimento dessa temática tem a ver com a questão da ideologização. É não querer parecer um determinado espectro. E aí há um reducionismo do reducionismo. Então, é bastante preocupante o que tem acontecido. Enquanto isso, a gente segue num mundo colapsando, com questões climáticas, com desigualdade aumentando, com questões raciais e de gênero também se agravando, e a gente fica cada vez mais longe da solução, e de novo, por falta de governança. Parece hoje, olhando como está o nosso cenário global, parece difícil que esses dois lados sentem para conversar e que cheguemos a um acordo. Olha, assim, vamos discutir uma pauta conjunta. Dito isso, para onde que a gente vai, Fábio? Porque, de um lado, nós temos quem defende, olha, nós temos uma pauta, um momento importante que a gente precisa decidir o futuro até da humanidade, e do outro tem os negacionistas. Como é que a gente caminha nisso? Bom, os negacionistas estão ficando cada vez mais sem argumento, né? Então, quem, por exemplo, está falando aqui de Brasil, quem não viu o Rio Grande do Sul debaixo d'água, quem não respirou fumaça por um mês durante o ano passado, quem não viu a Casa dos Artistas queimando na Califórnia em janeiro desse ano, etc. Então, eu acho que a gente tem agora cada vez menos negacionistas que não passem vergonha. Então, eu acho que isso ficou circunscrito a um público cada vez menor. Mas o problema vai além deles. Acho que o problema não é dos negacionistas, é principalmente daqueles que não se importam. Que é pior, né? Eu entendo que isso existe, mas isso não me importa. Eu tenho outras prioridades, enfim, esse não é um problema meu. Em geral, aí vou por duas vertentes, esse é uma consequência dos privilégios, né, que aqueles que não se importam são justamente aqueles que não têm que lidar com esses problemas. Crise climática, por exemplo, é inflacionária. A gente está vivendo, enfim, afeta a produção de grãos e, por oferta e demanda, a gente tem crises inflacionárias e isso deve se agravar. Quem consegue pagar por alimentos vai ter menos preocupação do que aquele que não consegue. Se alguém tiver que mudar de cidade, né, ou ir para um outro lugar, se puder pagar, ou se tiver que ligar o ar-condicionado, tiver condição, então a tendência é que o grupo privilegiado, que são aqueles que têm o poder de decisão, infelizmente tem se importado menos. Eu acho que esse é um problema bastante grande. Como faz para sair disso? A gente tem duas grandes forças motrizes, na minha opinião, que poderiam nos tirar disso. Uma é a questão regulatória e outra é a questão de direcionamento de capital. Então, o capital que hoje, infelizmente, é direcionado para agravar problemas, ele deveria ser canalizado para resolver problemas. Quando os investimentos, né, financiam desmatamento, financiam aumento de desigualdade, financiam uma série de questões que são nocivas para meio ambiente, para direitos humanos, eles deveriam ser canalizados para investimentos mais conscientes, que integrem a questão de sustentabilidade, e sustentabilidade não tem nada a ver com abraçar árvores, significa também ter um olhar sobre risco e retorno também. Então, no momento que esse capital for direcionado para a resolução de problemas, a gente tem um caminho. Enquanto isso, eu acho que a gente precisa de regulação urgente. Falando em regulação, né, a gente tem aí algumas regulações para as empresas listadas que estão entrando em vigor, né, tanto do Banco Central, que já tem regulações de sustentabilidade, que foi o primeiro, o CVM, e agora com o IFRS S1 e S2, em que a gente fala efetivamente de risco. Você acha que esse é um caminho que está fazendo as empresas listadas mudarem? Para deixar claro, eu não vou criticar transparência nunca, né? Eu sou super a favor de transparência, mas ela está longe de ser suficiente. Transparência, ela precisa ser acompanhada de um letramento. O que significa emitir 50 mil toneladas de carbono ou 5 milhões de toneladas de carbono? As empresas, enfim, estão se esforçando para ter um inventário de carbono, vão colocar num relatório que vai ser lido pelo mercado de uma forma completamente indiferente e que isso não
gera nenhum tipo de atitude. Então, a gente precisa, né, e eu falo a gente porque acho que é o papel do IBGC, meu papel também, papel de imprensa como um todo, ajudar na educação. O que significa todos esses números? Então, os reportes que serão feitos, eles precisam gerar alguma coisa. Porque senão, a gente tem um efeito contrário. A percepção do regulador de que só porque é transparente, o mercado se autorregula e, portanto, eu não preciso fazer nada, que é o que está acontecendo. Em 2020 e 2021, a pauta ESG explodiu. Na Europa já estava, né, mais consolidada, mas nos Estados Unidos e no Brasil, o regulador olha para tudo aquilo e fala assim, bom, o mercado está amadurecendo, eu não preciso regular. Embora as instruções da CVM e Banco Central sejam super positivas em relação à transparência, eu acho que ela ainda é um passo muito inicial e precisa ser acompanhado de educação e letramento. Queria perguntar para a Valéria, né? Como que o IBGC pode ajudar nessa educação e letramento? Porque tem até eu me fugi o nome agora de um autor que lançou um livro recentemente e deu uma entrevista para o Estadão e falou o seguinte, que a gente precisa parar de falar de sustentabilidade para Vila Madalena, né? Dizendo o seguinte, a gente precisa levar essa informação para o grande público, né? As pessoas em geral não sabem do que a gente está falando, então o IBGC pode ajudar nisso, Valéria? A gente tem trabalhado nisso, mas pode ainda mais, né? Eu falo que o IBGC, ele é um núcleo que é uma construção colaborativa. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui que puderem reverberar aquilo que a gente desenvolve, melhor. Então, a gente tem uma série de cursos. A gente foi convidado em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial a liderar uma iniciativa chamada Climate Governance Initiative, que que a gente chama de Chapter Zero Brasil, que trabalha muito essa questão do clima, desenvolver cursos, que os cursos ensinam as pessoas. A gente fez vários cursos voltados à sustentabilidade, que estão na nossa lista de cursos, na nossa matriz de cursos. E a gente tem falado muito sobre esse tema. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem 200 eventos por ano no IBGC. Então, exatamente agora a gente está fazendo pelo menos 2 eventos, um em cada cidade do país. Hoje a gente está no Brasil inteiro, a gente tem hoje 3.500 voluntários, que são os associados do IBGC, que conversam com outras pessoas e onde quer que elas estejam, elas são voluntárias para falar de todas essas questões que a gente está discutindo aqui. Mas eu acho que ainda não é suficiente, a gente tem muito mais o que fazer, né? Tem mais trabalho a ser feito. Além da gente sair da Vila Madalena, a gente está indo para o mundo todo, para o Brasil inteiro, mas ainda tem mais a ser feito. E aí aqui eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Como conselheiro, como é que você vê o papel dos conselhos na construção dessa estratégia, né? Acho que a gente quase fez a mesma pergunta um para o outro, mas acho que é bastante pertinente, porque eu falei há minutos atrás que os grandes mobilizadores de mudança são regulação e capital. E quem tem realmente o poder de letrar quem direciona capital é o IBGC. Né? Vocês estão falando com os tomadores de decisão das empresas. E, portanto, no momento que o tomador de decisão entender que mudança, eu vou colocar mudança climática, mas tem uma série de outros assuntos aqui que a gente poderia tratar. Mas mudança climática afeta diretamente o negócio, ele mudaria, não por uma questão moral e ética, mas sim por uma questão financeira. Então eu vou dar um exemplo pessoal, já estou há 32 anos no mercado de capitais, mas há 28 eu faço engajamento. Então, o que é engajamento? É eu investir e buscar empresas para tentar promover as melhores práticas. E durante muito tempo, até 2022, a minha argumentação era uma argumentação falha, era uma argumentação na linha da moral e ética, no sentido de você precisa fazer isso porque é o certo a ser feito. Para mim isso funciona, não necessariamente para as empresas funciona. E às vezes para dentro das empresas funciona para a área de sustentabilidade, mas não necessariamente para as áreas de negócios, né, como CFO, CEO e etc. Em 2022, me deu clique. Eu falei, peraí, eu preciso levar para as companhias uma argumentação econômica para fazer. E aí a gente abriu, desculpa estar alongando aqui, mas a gente abriu um fundo que faz o contrário dos fundos sustentáveis verdes normais. A gente investe em empresas espetaculares, mas tem um desafio de descarbonização, ou seja, a gente investe nas empresas
que são altamente poluentes. E a gente leva para as empresas um plano de ação climático que não é baseado na ética, é baseado na questão econômica. Então fala, empresa, você precisa se descarbonizar, porque ao não se descarbonizar, você está correndo o risco A, B e C. Esse risco A, B e C pode ser de litigância, pode ser de dificuldade de atração e retenção de talento, mas pode ser dificuldade de entrar em determinados mercados, você pode perder, enfim, você é afetado por safras agrícolas, etc. e tal. E também tem um ângulo de criação de valor. Então, ao descarbonizar, você pode vender seu produto mais caro, você pode acessar determinados mercados, você pode receber uma avaliação melhor dos investidores e aumentar seu múltiplo, etc. Então, tudo isso vira uma conta. Essa consciente, para se descarbonizar, eu preciso investir tanto e mitigo X de risco e endereço Y de oportunidade. Isso vira uma TIR. Essa TIR, se for maior que o custo de capital, é um bom negócio. E se é um bom negócio, eu estou competindo, a descarbonização compete com N outros investimentos estratégicos da empresa. Então, no momento que os gestores da companhia entenderem que descarbonização gera valor financeiro, e aí acho que o papel fundamental do BGC é explicar não que o clima está mudando, mas sim que o clima te afeta. E não que só o clima te afeta, mas que você pode endereçar oportunidades a partir disso. E se você ficar exposto, você vai perder, né? E a gente está falando de questões econômicas e financeiras, e isso é bastante mobilizador. Aí essa é exatamente a minha pergunta. Se esse letramento e educação que vocês fazem com os conselheiros das empresas envolvem essa questão do argumento econômico. Claro, por isso que eu te fiz a pergunta do IFRS S1 e S2, porque tudo começa no risco, né? E começa de fora para dentro. E aí fica mais fácil depois você explicar o de dentro para fora, porque é consequência do início do trabalho. Quando a empresa começa a identificar que existe um risco, que esse risco vai ser ruim para aquela organização, ela começa a entender que ela precisa trabalhar. E eu vou te dar um exemplo claro. Quando a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, hoje 30% dos nossos associados são do Rio Grande do Sul. É um número muito grande. 25%. E quando a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul, teve um conselheiro do Rio Grande do Sul que me mandou um e-mail e falou assim, se eu soubesse o que essa enchente traria de prejuízo, eu teria trabalhado de forma diferente nos conselhos que eu atuo. Preciso do BGC para me ajudar a levar esse letramento para dentro das organizações. Então, o que a gente tem trabalhado, inclusive, não é só o letramento com conselheiros, mas é começar a entrar nas empresas. Espera aí, vamos ver as maiores empresas e vamos lá bater na porta da empresa e falar, escuta, vamos trabalhar junto? Como é que a gente pode ajudar no letramento? E não é só dos conselhos, mas é dos executivos, porque o que a gente percebe também é que o conselho de administração, muitas vezes, a maioria deles, tá? Ainda continuam olhando no espelho retrovisor. São poucos os que já trabalham na questão de planejamento estratégico, que trabalham de uma forma atual do conselho, né? Porque o conselho atual é aquele que fala, olha, como a gente vai olhar o planejamento estratégico, como a gente vai ajudar a gestão a andar para frente, né? E não ficar fazendo só pergunta como se fosse uma inquisição. Porque a inquisição não leva a nada, né? Ela só leva atraso para a organização que fica correndo atrás do número. Não que ela não tenha que existir, mas olhar do conselho é olhar para frente. Então, a gente tem que ajudar a gestão também a entender o papel daquilo. Então, o letramento é de toda a liderança, gestão e conselho. Eu queria perguntar para o Fábio, qual que tem sido a adesão a esse seu discurso e se você pode dar um exemplo prático. Posso dar alguns exemplos práticos e eu acho que a adesão tem sido plena, de verdade. A gente investe em empresas muito grandes, porque a gente quer resolver grandes problemas, a gente não quer resolver pequenos problemas, e essa estratégia de descarbonização, embora para muitos ainda pareça que é uma linha de custo, de despesa, vou gastar com isso, muito pelo contrário, né? Existem muitos ângulos de criação de valor a partir daí. Acho que eu posso dar um exemplo interessante, que é a SLC, se não for a maior, é uma das maiores produtoras de soja do mundo. E por que eu estou dando esse exemplo? Por duas razões. Primeiro, que a grande maioria das emissões de gás de efeito estufa do Brasil vem de uso da terra, né? Ao contrário
do perfil de emissões dos países do mundo, que é fósseis, aqui no Brasil, o nosso problema não é esse. O nosso problema é o uso da terra, desmatamento e etc. E o segundo é que o setor do agronegócio ele foi estigmatizado pelos ambientalistas, inclusive é chamado de agronegócio, e a gente entendia que ao fazer um case de larga escala de transição de agricultura convencional para agricultura regenerativa, isso também geraria um efeito sistêmico, né? Porque se é possível produzir responsavelmente em larga escala, o vizinho vai ter que se enquadrar e o regulador, né, inclusive de outros países para onde exportamos grãos, também podem aumentar um pouco a barra e isso gera uma grande transição. E, coincidentemente, os fenômenos climáticos que aconteceram no ano passado foram devastadores para o agronegócio. E quando a gente vai analisar os dados de uma maneira mais granular, nos locais onde prevalecia as práticas convencionais, a perda de safra foi, na média, 30%. É claro que varia de cultura para cultura, região para região, etc. Nas mesmas regiões, as mesmas culturas, e onde tem práticas regenerativas, a média foi de uma perda de 12%. Então, ao adotar práticas de agricultura regenerativa, significa menos perda, ou seja, mais resiliência, e mais resiliência, obviamente, é mais resultado, especialmente quando tem quebra de safra. Então, a gente está falando de uma commodity, menos oferta, portanto, o preço sobe, você ter mais produto, obviamente você lucra mais. Do ponto de vista climático, é espetacular, no momento que você tem mais captura de carbono no solo, especialmente num setor que, enfim, corresponde a uma parcela muito grande das emissões, enfim, a descarbonização tem bastante efeito. Então, quando você soma isso ao desmatamento zero, para o clima é excelente, para a companhia é excelente também. Outro investimento que a gente fez foi na Marfrig, que é outro setor, a pecuária é um setor estigmatizado também como sendo um grande vilão. E no momento que você tem rastreabilidade total da cadeia, né, e você consegue assegurar que você é livre de desmatamento, você consegue acessar mercados que são fechados, como o mercado europeu, você consegue vender para a China com prêmio de preço. Então, assim, existe muitos ângulos financeiros que são bastante positivos. Isso sem mencionar a valorização do capital natural, que eu acho que esse é o grande debate dos próximos 10 anos, que hoje ainda não é valorado. Então, é um ativo intangível que essas empresas estão criando e que vão representar um valor futuro bastante relevante. Fico pensando, Fábio, como é que começa essa conversa, por exemplo, dentro da Marfrig e da SLC? É pelo conselho? É pelo CEO? Onde é que você chega para ter essa conversa e depois ela vira uma estratégia, ela se espalha pelo negócio? Eu acho que é um processo muito artesanal, no sentido de que não há um framework engessado que tem que começar dessa forma ou daquela forma. Cada empresa tem uma natureza diferente, então vou dar um exemplo. Empresas com controle definido têm um papel muito importante na figura do controlador. Empresas de capital difuso têm uma importância muito grande no conselho. Dentro do conselho tem vozes mais ouvidas do que outras. Então esse mapeamento é bastante importante. Além disso, todo esse diagnóstico que a gente faz, além da nossa equipe que é multidisciplinar, então eu tenho cientista na minha equipe, tenho advogado, tenho gente que veio de private equity pensando em value creation, ela é muito multi-stakeholder. Eu falo com ONGs, eu falo com o mundo acadêmico, eu falo com, enfim, bastante gente, até ter um plano muito consolidado. Então, no final das contas, é menos importante a porta de entrada, às vezes eu posso até errar, né, do que o conteúdo. Porque se a gente está apresentando um conteúdo que a empresa entende, fala, opa, peraí, ninguém ainda tinha apresentado uma visão sistêmica dessa maneira, de que ao endereçar determinados assuntos é benéfico para mim, não é só legal de colocar no relatório, né? E é legal mesmo colocar no relatório, mas de fato eu estou endereçando a oportunidade, estou mitigando o risco, eu vou fazer. Então, a porta é importante, mas ela é menos importante. Eu posso errar a porta, não posso errar o conteúdo. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando para ir para o norte do país, né? Falando um pouquinho de Amazônia e da importância da Amazônia para o próprio país, como é que você vê o papel dos financiamentos sustentáveis e como as organizações podem investir mais ou menos na Amazônia para a gente garantir a Amazônia em pé? E se isso é importante para o Brasil ou não?
Bom, acho que a gente tem que discutir bastante a questão dos biomas, que eles trabalham em interdependência. Então, cuidar da Amazônia e descuidar do Cerrado significa também descuidar da Amazônia, né? E assim sucessivamente. Os biomas trabalham também, enfim, a natureza é linda, eles estão todos interconectados. Claro, a Amazônia é super importante, mas a Caatinga é importante, o Cerrado é importante, a Mata Atlântica é importante também. Eu estou falando isso porque a gente vive hoje num momento que projetos na Amazônia têm quase que excesso de recursos, né, o que tem ausência de projetos, e os outros biomas, né, ninguém olha para eles, e a gente precisa falar mais dos outros biomas também. O segundo lugar é que a Amazônia não é a Faria Lima, portanto a Faria Lima não pode tratar a Amazônia como se fosse a Faria Lima. A Faria Lima, em geral, quer cheques grandes e pouco trabalho. Não é assim que funciona lá, senão, de novo, nós somos forasteiros na Amazônia. A gente não pode ir lá com um ar de colonizador e falar, assim é o meu jeito de fazer negócio. Então eu vou comprar uma empresa, eu coloco CFO, enfim, coloco esse sistema aqui. Não é assim que funciona. Então quem quiser fazer coisas de muita escala, provavelmente vai fazer infraestrutura, vai fazer saneamento, etc. A gente também tem um fundo super legal, você ter perguntado isso, que financia a agricultura familiar, e muitas vezes a gente vai através de cooperativas, assentamentos, etc. Outro universo, né? Um empréstimo muito mais humanizado, acoplado com assistência técnica, enfim, mas ele é granular. Com a nossa inadimplência, zero. E isso também provoca um pouco a nossa percepção de o que é risco, né? Muitas vezes a Faria Lima acha que baixo risco é emprestar para o latifundiário que tem muito patrimônio, e às vezes ele imobilizou todo esse patrimônio e na hora, enfim, que tem um evento climático negativo, ele está insolvente. Ao passo que o empréstimo humanizado, com assistência técnica, quando você, enfim, dá oportunidade de geração de renda para populações que são excluídas do sistema financeiro tradicional, num evento adverso, eles nunca vão te cortar, né? Então, essa percepção de risco a gente precisa fazer também. Então, te respondendo objetivamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer para investir na Amazônia, eu estou falando da Faria Lima, é trocar lente. Você falou de Faria Lima e falou de Amazônia, a Valéria trouxe o tema da Amazônia e eu queria colocar, este é o ano da COP, né? O ano da COP30, o Brasil sediando a COP da Amazônia. Então, estamos todos olhando para Belém, olhando para a Amazônia. Qual que é o seu olhar sobre COP e o que você acha que vem de lá? Ouço muitas pessoas falando exatamente como você falou, que é a COP da Amazônia, e eu gostaria de corrigir para a COP na Amazônia. A COP, ela não pode ser sobre a Amazônia, ela tem que acontecer na Amazônia para discutir problemas que são globais. E os problemas globais passam por problemas que não são brasileiros, como, por exemplo, combustíveis fósseis, né? A gente precisa, enfim, na minha percepção, deslocar um pouco o eixo das conversas que estão acontecendo nas COPs em 3 dimensões. A primeira é olhar mais para o mar, né? Olhar para oceanos. Os oceanos, eles são, infelizmente, desprestigiados nas COPs. Eles são os maiores sumidores de carbono, então a gente olha muito para a floresta, olha muito para o verde, olha pouco para o azul. Estamos num país com 8.500 km de costa, precisamos olhar mais para o mar. Então acho que o Brasil tem essa oportunidade de introduzir, não vou falar introduzir porque isso já existe, mas incorporar esse assunto como um assunto estratégico, até porque a próxima COP é na Austrália, que tem aí um litoral ainda muito maior do que o nosso. O segundo ponto é que a gente precisa começar a falar mais sobre adaptação e não só mitigação. A gente tem falado nas últimas COPs sobre como evitar as mudanças climáticas ou como evitar que passe de 1,5 graus. O que é muito importante, precisa continuar falando sobre isso. Só que tem fenômenos que são irreversíveis. A gente já está lá. E ao já estar lá, a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. Como que é esse mundo com 1,5 graus a mais? Quando a gente está falando de 1,5 graus a mais, a percepção das pessoas que estão mais afastadas do tema, elas entendem, poxa, 1,5 graus a mais não é nada, né? Primeiro que é 1,5 graus na média, o que significa que se tem alguns lugares que são 0, outros lugares são 3, se alguns lugares são -2, outros lugares, enfim, são mais 5, mais 6. Então, isso não é linear. O segundo, a diferença de 1,5 graus, 2 graus é gritante.
né? Pensa uma pessoa, né? Com 36 graus e meio você está normal, com 38,5 você está, enfim, prostrado na cama. Então o planeta também funciona dessa maneira. E o terceiro ponto, e aí acho que é uma questão especificamente da COP do Brasil, as últimas COPs foram em países não democráticos. Então a gente passou por Egito, a gente passou por Emirados Árabes e depois Azerbaijão nas últimas 3 COPs. Ou seja, não tinha sociedade civil presente. Essa a gente tem uma oportunidade de fazer a COP num país democrático em que a gente possa ter a participação plena da sociedade civil. O Brasil é um país continental e estar em Belém está bastante inacessível por questões logísticas. Então, como a gente faz para que a COP não seja só em Belém? Como a gente faz para que a COP também esteja na Praça da Sé? Como que a gente faz para que a COP também esteja na Candelária? Como a gente faz para que a COP esteja no Rio Grande do Sul? Então, a gente precisa popularizar um pouco essa COP. Essa COP não pode ser circunscrita às pessoas que vão naquele lugar. A Dona Maria precisa participar da COP e entender tudo isso. Então, ao acontecer essa COP no Brasil, a gente tem a grande oportunidade de tornar a COP pop. Qual que é a responsabilidade das empresas em popularizar, em levar esse assunto para a Dona Maria? Antes da responsabilidade de levar, a gente precisa discutir a responsabilidade do conteúdo da mensagem. Infelizmente, o greenwashing continua a todo vapor e eu acho que as empresas precisam tirar essa questão da responsabilidade do departamento de marketing e levar para os conselhos. E as pessoas dos conselhos também precisam estar bem capacitadas e letradas para falar sobre sustentabilidade. Eu vejo muitas empresas, conselhos ou até o mercado financeiro analisando os conselheiros. Poxa, isso aqui é bom em alocação de capital, isso aqui é bom em recursos humanos, mas aonde está a cobrança, né, em relação à questão de integração de sustentabilidade? Então esse papel ele precisa estar cada vez mais presente nos conselhos. E esse eu acho que é a grande maneira de combater greenwashing, né? Porque muitas vezes muitos conselheiros estão tão distantes do tema que nem sabem, né? Falam, isso aqui é sustentável, isso aqui é carbono zero, e eu faço isso, faço aquilo. E os conselheiros ficam vendidos em relação aos termos. Segundo, tem a gente precisa passar por uma questão regulatória, né? Taxonomia é super importante, né? O que é sustentável, né? Então, o que é verde. Então, a gente precisa, enfim, tratar disso com muita responsabilidade. Então, a questão não é só as empresas levarem. Primeiro, elas precisam ter um processo interno do que levar. Mas sim, eu acho que seria maravilhoso, né, que empresas pudessem contar exemplos e mais do que falar sobre o que elas estão fazendo, mais falar sobre suas vulnerabilidades. A grande maioria ainda não está fazendo, né? Então, colocar, né, a gente começou falando sobre compartilhar, é o momento de compartilhar, né? Não é o momento de cada um olhar para o seu umbigo. E as empresas também podem fazer um papel de letramento, né? Porque muita gente nem sabe o que precisa fazer em casa. E o que é COP mesmo? Exato. O que está acontecendo no Brasil, né? E o que é uma vida sustentável? O que significa o uso de energia, o uso da água? Acho que faltam alguns conhecimentos básicos que a gente precisa dar para a sociedade brasileira. Eu queria que você comentasse, porque o Fábio falou do greenwashing e a gente estava no mesmo evento outro dia, em que eu adorei a definição, que greenwashing é a comunicação sem governança. Eu queria que você comentasse isso. Acho que o Fábio trouxe um ponto muito importante, que é a questão das empresas serem responsáveis pela comunicação que elas fazem com seus públicos, né? E isso é integridade. No ano passado, a gente participou do B20 nessa linha de integridade. O que a gente discutiu que integridade não é só anticorrupção, é você ser íntegro com relação a como você se comunica com as pessoas, ser íntegro com relação aos impactos que a sua organização causa ao meio ambiente, que a sua organização causa às pessoas que ela vende produtos ou que ela impacta de alguma forma dentro do seu ecossistema, junto aos seus fornecedores. Tudo isso é integridade. E então a comunicação ela é fundamental. E aí a gente falou naquele evento que a gente estava sobre o papel do profissional de comunicação, porque a gente sempre diz que o conselheiro de administração tem um dever fiduciário com relação às decisões que esse conselheiro toma.
E a conversa é o dever fiduciário de todo mundo, é de cada indivíduo, inclusive do indivíduo que está na organização e que é responsável pela comunicação daquela organização. O meu chefe mandou, seu chefe mandou, sua chefe mandou, mas você tem um CPF que pode dizer, isso aqui não está de acordo com os meus princípios, não vou fazer. E só complementando, se eu puder, eu acho que os conselhos do amanhã, e deveriam ser de hoje, deveriam pensar nesse conceito multi-stakeholder. E os stakeholders deveriam estar representados no conselho. Então, dando um exemplo, será que Brumadinho teria acontecido se pessoas da comunidade estivessem sentadas no conselho? Porque para essas pessoas da comunidade, a segurança é o ponto que mais importa. Talvez não seja o EBITDA, né? Talvez não seja a expansão, talvez seja a segurança. Mas será que tinha alguém ali no conselho que tinha essa como primeira preocupação? E assim sucessivamente. Então, ao entender, cada empresa tem a sua matriz de materialidade, e se pegar o que é mais material e inserir os stakeholders relevantes dentro de um conselho, eu acho que a gente vai ter muito menos problema que tem a ver com integridade, tem a ver com dever fiduciário. Talvez não dentro do conselho, mas como um comitê de stakeholders, né? E que o conselho escute esses stakeholders e tenha um representante desse comitê. Mas sim, é preciso ter esse olhar, né? Isso é fundamental. Tem alguma empresa fazendo isso, Fábio? Tem fora do Brasil, por exemplo, me fugiu o nome da empresa, mas uma empresa de saneamento do Reino Unido coloca pessoas da comunidade dentro do Conselho de Administração. Enfim, eu acho que esse é o caminho mesmo. No terceiro setor, isso é bastante comum. Eu acho que a gente precisa... E de novo, essa olhada do colonizador, as empresas acham que o terceiro setor deveria funcionar como uma empresa. E como uma empresa funciona. Mas as empresas têm problemas também, né? E acho que o terceiro setor tem muitas lições para ensinar para empresas privadas também. Então, como, por exemplo, essa escuta multi-stakeholder. Eu queria trazer o assunto de volta aqui, o greenwashing, o papel da comunicação e o papel dos conselheiros, e trazer um outro dado desse evento que eu estava assistindo e a Valéria estava participando, falando, viu? Que 80% dos relatórios anuais tem greenwashing. Qual que é a sua percepção hoje dos relatórios que as empresas publicam? Se você chega a ver e quando vê, o que você percebe? Eu concordo, mas eu acho que a questão é maior do que essa, né? É quem escreve para quem escreve. Até 5 anos atrás, esses relatórios, quando existiam, eram escritos para um público interno e talvez alguns stakeholders como fornecedores e clientes, que era para reportar internamente para as pessoas talvez terem mais orgulho do lugar que elas estavam, etc. No momento que entrou o mercado de capitais dentro da conta, ou seja, quando o mercado começa a olhar para questões ESG, esses relatórios eles mudam e eles começam a ter o seguinte: eu preciso encantar investidores para que eles me valorizem. E aí o interesse passa a ser econômico. E aí o greenwashing ele cresce, porque antes não fazia tanta diferença, né? Assim, é legal encantar os colaboradores, mas ele não precisava ir num nível absurdo. E aí a motivação do greenwashing ela cresce a partir do momento que o mercado de capitais começa a ser um dos stakeholders leitor desses relatórios. E aí vira um terror, porque vira uma competição de 19 para 20, por exemplo, ou 20 para 21, o número de empresas que começam a reportar cresce, a gente vai nos eventos anuais, não se falava de ESG, de repente tem uma página, depois tem 30 páginas, agora não tem nenhuma de novo. Então, eu acho que a gente precisa entender questões de propósito. Quem escreve, para quem escreve, concordo muito com a Valéria, tem a ver com integridade. Os relatórios mais honestos, eles deveriam trazer as vulnerabilidades e desafios também. Empresas têm problemas e não precisam colocar metas que sejam inatingíveis, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que como a gente está falando de sustentabilidade, são questões abstratas e as metas são teoricamente muito, muito longas, né? Então, colocar uma meta para 2040, 2050,
você tem também um problema de falar, bom, eu não sei se eu estarei aqui em 2040, então eu posso me comprometer com o que for problema de quem estiver lá em 2039. Eu acho que isso é falta de ética também. E aí eu só queria complementar o que você falou, faz todo sentido tudo que você disse, é que nos relatórios anuais você tem uma questão da matriz de materialidade, e que se você lê um relatório anual de um ano e lê o relatório anual do ano seguinte da mesma empresa, você não consegue ver a evolução do que está acontecendo. E que isso é que seria o ideal, porque a empresa está dizendo, olha, eu tenho um planejamento e eu estou seguindo esse planejamento e eu estou evoluindo nesse indicador e você não consegue enxergar isso hoje. Mas acho que a gente cai numa questão que as pessoas não querem mostrar a sua vulnerabilidade, né? Porque isso implica no emprego, na promoção, implica nas questões mundanas, né? A gente está chegando ao final do nosso podcast e eu queria, primeiro para a Valéria e depois para o Fábio, perguntar o seguinte: vocês dois têm filhos, que mundo que a gente está deixando para eles? Um mundo complicado. Mas eu tenho que ter esperança, né? A gente tem que ter esperança. Eu acho que a gente ainda não acabou de complementar aquilo que a gente precisa. Existe, inclusive você falou uma coisa, existe uma questão relacionada a choques geracionais, né? A gente acabou no último mês, tudo que saiu nos jornais foi a questão daquela série Adolescência, né? E como lida com isso. Não é nem o que a gente deixa para eles, é como a gente trabalha junto, porque os jovens também são nossos stakeholders, né? Como a gente escuta, entende o que eles estão querendo dizer e trabalha junto nessa construção. Acho que tem um caminho viável aí. A gente precisa estar mais atento a ouvir para fazer essa construção. Fábio. Eu acho que para quem me acompanha, lê minha newsletter ou meus posts em redes sociais, sempre vê uma pessoa muito crítica. Talvez esse seja o único ângulo que eu tenha uma leitura mais construtiva. E eu acho que na verdade, é nós que vamos herdar um mundo melhor dos nossos sucessores. A minha geração foi a grande responsável por aumento de desigualdades, por estresse climático e etc. Nessa transição para a nova geração, eu acho que a gente tem um caminho para entregar um mundo terrível para uma geração que se importa. A gente vai ver uma reconstrução e a minha geração vai colher frutos pelo menos desse início dessa reconstrução. Então, nós que seremos herdeiros deles. Muito obrigada. Quero agradecer a Valéria Café, diretora-geral do IBGC, ao Fábio Alperovitch, que esteve aqui, a investidora ambientalista da Fama Recapital. Obrigada, Fábio. Muito obrigada por esses conselhos de valor. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, Fábio. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada. Até mais.